E nosso estudo de hoje é o capítulo 3 do livro Paciência, tem por título Riscos e Deveres. Há quem diga que na Terra jamais surgiram tantas ocasiões para deslizes e quedas espirituais quanto hoje, ante o progresso científico que parece empalidecer as conquistas do sentimento. Conquanto várias épocas do passado humano hajam apresentado igualmente graves características de transição, digamos que sim. Destacamos semelhante tópico em torno da atualidade para considerar com os amigos domiciliados no plano físico que se o mundo atravessa agora duros tempos de crises e riscos para a alma, estes são também tempos para os mais belos testemunhos de compreensão e de amor, ocasiões para dádivas maiores de paciência e devotamento, perdão e espírito de serviço. Alguns companheiros terão aderido à aventura e o desequilíbrio. A tentação de acompanhá-los talvez te visite o pensamento, mas em verdade terá soado um instante de oração no qual de certo precisarás recorrer à própria fé para que permaneças fiel aos compromissos assumidos. É provável tenhas visto familiares queridos abraçando episódios infelizes e possivelmente em alguma circunstância terás desejado arredá-los de vez do próprio coração. No entanto, estarás no ensejo bendito de amá-lo ainda mais, esperando que a renovação os alcance, reconduzindo-os ao caminho justo. Salientamos a expansão do pessimismo e do desespero, entretanto é razoável indagar de nós mesmos qual é a nossa contribuição para que semelhantes calamidades se façam extintas. Compreensível a nossa perplexidade diante de certas manifestações de violência nas paisagens sociais da vida moderna, mas não nos será lícito esquecer que nos achamos todos na hora de mais intensivamente compreender e mais servir. É uma reflexão bem interessante feita pelo Emmanuel. Emmanuel começa o texto dizendo que tem gente que diz que o progresso científico está acabando com nossos sentimentos. Ele, no parágrafo seguinte, ele fala, olha, teve épocas no passado que foram bem piores, mas vou concordar, digamos que sim. Mas ele vem falar para a gente que esses tempos de crises e de riscos que a gente está vivendo está servindo também para a gente dar testemunhos de compreensão e de amor, e principalmente, essa frase aqui é a principal do estudo, essas ocasiões para dádivas maiores de paciência, devotamento, perdão e espírito de serviço. Olha que coisa interessante. Enquanto eu estou fazendo esse vídeo aqui, nós estamos recebendo a notícia da devastação de uma cidade daqui do sul do nosso país, por conta de um ciclone extratropical. Tem um nome aí técnico, né? Mas o fato é que nós, brasileiros, não estamos preparados para esses fenômenos da natureza, dessa monta. E aí o que acontece? Quando isso acontece com a gente fica analisando assim, as etapas que cada um pode estar vivendo. Em uns, a gente vai assistir os documentários e vai ficar sensibilizado, mas ao mesmo tempo a gente vai ficar, meu Deus, ainda bem que foi lá no sul, não foi aqui com a gente. E vai ficar inerte com relação ao que aconteceu. A gente vai até receber assim, alguns incentivos, alguns impulsos dos nossos amigos espirituais para tentar fazer alguma coisa, mas no primeiro momento a gente fica acomodado. Até que um dia um fenômeno desse alcança realmente a gente. Quando alcança a gente vai ter o sofrimento, vai ter a dor da perda física, dor até mesmo de perdas de vida humana, como é o caso do que aconteceu ontem da cidade, 80% destruída, 80% é muita coisa, meu Deus. Né? Pode acontecer também, vai acontecer com a gente um dia, e depois que isso acontecer, a gente pode ter o nosso despertar ou ainda não. Às vezes nós somos tão lentos no nosso progresso que às vezes precisa acontecer várias vezes, né, para que a gente desperte. Mas despertar para quê? A gente vai começar a lembrar das pessoas que estenderam a mão para a gente nesse momento e vai começar a sentir vontade de fazer alguma coisa também.
Esse exemplo do caso do Tsu, nem todo mundo vai ter condição de pegar algum meio de transporte e ir lá pessoalmente para estar procurando amenizar o que está acontecendo lá. Alguns terão, esses então, né, vão ter um impulso generoso e vão ter mesmo realmente a consciência tranquila. Não é de que a gente vai resolver o problema, não é. É de que, aliás, tem muitas vezes que não tem como, é prova mesmo, é expiação mesmo. Mas a gente está fazendo, está com consciência tranquila de que eu estou fazendo o meu melhor. Mas tem gente que não vai ter condição de ir lá e a pessoa vai ficar daqui ou fazendo uma doação material ou até mesmo a doação das orações, as mensagens para quem está por lá. Então vamos voltar para quê? São ocasiões para dádivas maiores de paciência, devotamento, perdão e espírito de serviço. Esses momentos, esses riscos que a gente está vivendo aí na nossa sociedade, estão despertando na gente devotamento, paciência, perdão e espírito de serviço. Aí o Emmanuel, sempre fazendo isso, ele sempre recorre a isso como um verdadeiro psicólogo que ele é, ele vai trazer 4 exemplos para que a gente possa meditar. O primeiro, companheiros nossos que terão aderido a uma aventura e ao desequilíbrio. A gente vai ter até a tentação de acompanhar eles também, aproveitar os gozos da vida material, os prazeres da carne, enfim. Mas, em verdade, terá soado um instante de oração para a gente, na qual eu vou precisar recorrer à minha própria fé para que eu permaneça fiel aos compromissos assumidos e para que eu lembre do não nos deixe cair em tentação, quando a gente fala no Pai Nosso. Na verdade, esse momento aqui, ó, paciência, devotamento, perdão e espírito de serviço também. Depois ele fala, familiares queridos, abraçando episódios infelizes, e a nossa primeira postura é a minha família, eu vou tentar defender de alguma maneira, mesmo que esteja errado, a gente acaba se envolvendo, né? Terás desejado, ou então arredá-los de vez do próprio coração, não quero mais contato. Aí o que acontece? No entanto, vai ser nesse momento que a gente estará com o ensejo bendito de amá-los ainda mais, esperando que a renovação os alcance, reconduzindo-os ao caminho justo. Então, mais uma vez, paciência, devotamento, perdão e espírito de serviço. Olha como é que a linha que o Emmanuel vai levando a gente ao raciocínio, né? É espetacular. O terceiro exemplo, também tem aqueles companheiros que estão vivendo o pessimismo e o desespero. E a gente vai começar a perguntar para a gente mesmo, né? Qual está sendo a minha contribuição para que esse tipo de calamidade se faça extinta? Porque, olha só, a pessoa começa a vir pessimista, a culpa é do governo, a culpa é de não sei quem, e olha o que está acontecendo com a gente, e aquilo, a gente vai bombardeando até o nosso próprio corpo aqui também, porque a gente não nasceu para isso, né? Aí você vai ouvir o companheiro e você fala, é mesmo, você tem razão, inclusive tem isso e acrescenta mais. Ou será que a gente interrompe aquilo e procura observar as coisas melhores, procura ver o que a gente vai poder fazer, o que está ao nosso alcance? E o quarto, episódio recente para nós aqui também no Rio de Janeiro. É compreensível a nossa perplexidade diante de certas manifestações de violência, mas não nos será lícito esquecer que nos achamos todos nas horas de mais intensivamente compreender e mais servir. A gente está observando, né, uma espécie de guerra civil que parece que está começando a deflagrar na nossa sociedade por conta da violência urbana em torno do tráfico. Mas, ao mesmo tempo, que a gente sabe que, como diz no Livro dos Espíritos, na lei de progresso da legislação humana, sociedade depravada precisa de leis penais mais severas, a gente sabe também que ali tem ser humano, ali tem mães que estão sofrendo, a gente fica pensando o que eu fiz para amenizar aquilo ali. Muitas das vezes eu não vou poder chegar mais no coração daquele criminoso que está com o coração em pedra mesmo, envolvido totalmente na violência, mas tem crianças lá agora, nessas regiões, que se a gente conseguir chegar a tempo, eles não vão chegar a ter o coração daquela maneira. Então não vou esconder que uma cena que eu vi de vários jovens adolescentes sendo presos me comoveu, me emocionou,
E para mim é como se fosse uma derrota, porque através do processo educativo a gente não conseguiu chegar naqueles corações. Mas podemos chegar em outros através da paciência, do devotamento, do perdão e do espírito de serviço. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.